Boa noite a todos. Mais uma vez, a gente está aqui falando sobre parte da RDC 786, né, publicada em 5 de maio de 23, que a partir do dia 6 de novembro passará a ser exigida aí pelas vigilâncias sanitárias. E hoje, como a gente havia combinado no encontro passado, vou falar um pouquinho do capítulo 4 a partir do artigo 43, que vai falar sobre da contratualização das atividades. Quando a gente fala em contrato, é importante a gente ter a dimensão que a gente tem a respeito do termo contrato, né? Porque é uma parte que é exigida entre os tipos de laboratório, os tipos de serviço, que agora pela própria RDC está sendo definido como serviço do tipo 3, né? Que pode ser funcionar como laboratório de apoio, embora essa contratualização ela esteja definida entre as partes. E a gente tem a parte dessa formalização desses contratos. Então, contrato é esse documento mútuo de acordo entre as empresas, né? Normalmente uma empresa contratante, uma empresa contratada, onde se estabelece as atribuições e as responsabilidades contratuais de cada uma das partes. Então, é muito importante que fique claro que todas as atividades de execução de análises clínicas, né, relacionadas aos exames de análises clínicas, elas devem estabelecer essas responsabilidades entre as partes envolvidas, né? Tendo também os critérios de controle para essa qualificação. Então, no artigo 43, que é o início aí da nossa fala, ele fala que as contratualizações das atividades relacionadas aos exames de análise clínicas devem estabelecer responsabilidade das partes envolvidas, né, do contratante e do contratado, e os critérios de controle e de qualificação das etapas da cadeia da realização desses exames. Então, vamos imaginar que eu tenho um laboratório, né, onde eu estou contratando um laboratório de apoio para a realização de alguns dos meus exames, né? E aí, a cadeia de realização desses exames, ela envolve desde o cadastro, com coleta e identificação da amostra no laboratório, o preparo desta amostra com o transporte correto até o laboratório de apoio, que é o serviço tipo 3, que vai realizar esse exame. Então, é importante que, para essa realização do exame, seja formalizado o contrato entre as partes. Muitos dos laboratórios de apoio, eles trabalham com uma segunda contratualização, né? Eles subcontratam empresas para a realização dos transportes de amostras. Então, é muito importante que essa contratualização ela se estenda em todas as partes, em todas as atividades relacionadas à execução do exame de análise, aos exames de análise clínicas. A gente vê muito isso, é muito comum a gente contratar um laboratório de apoio para realizar os nossos exames e ter uma empresa de logística que é terceirizada também pelo apoio para buscar essas amostras nos nossos laboratórios. Então, já era uma exigência até da RDC 504, que fala a respeito dessa parte contratual entre as partes, né, de quem está realizando o exame, de quem está contratando o serviço dessa logística, dessa terceirização, né? A 504, ela já estabelece as regras para controle, desculpa, para contrato das partes com as empresas que fazem essa logística, né? Então, as etapas de cadeia, da cadeia de exame de análise clínica, o conjunto de atividades e operações diretamente relacionadas com o exame de análises clínicas. Então, é importante que as empresas que contratam um laboratório de apoio controle e qualifique todas as etapas dessa cadeia de execução do exame de análises clínicas.
As partes devem requisitar documentos que comprovem a regularidade sanitária e demais habilitações da outra parte. Então, dentro da cadeia de execução de análises clínicas, a gente tem várias possibilidades de contratar, né? A gente tem tanto o laboratório de apoio quanto as as empresas de logística, né? Mas tem também as empresas que recolhem resíduos. Então, as empresas que recolhem resíduos, nós também temos essa parte da contratualização com elas. Tanto é que, na qualificação desses fornecedores, a gente solicita toda a documentação. A documentação comum de fazer nessa qualificação desses fornecedores é o alvará sanitário, alvará de localização e o certificado de responsabilidade técnica. Quando ele coloca demais habilitações, é porque, dependendo do contrato que você faz e do tipo de serviço que é prestado, você precisa de algum documento específico. No caso de resíduos, quando você qualifica esse fornecedor, na qualificação é importante que a gente solicite as licenças ambientais. Licenças ambientais de transporte, licenças ambientais de destinação final de tratamento, né? A pessoa se vai ser incinerado, se ele vai ser autoclavado, até a destinação final. Por que é importante? Porque cada dia mais tem aparecido empresas que fazem o recolhimento e o transporte de resíduos e muitos não fazem, não fecham essa cadeia. Por exemplo, uns só recolhem e transportam para levar em outros pontos para poder fazer o tratamento dos resíduos. E quando acontece isso, então eu tive um cliente que ele contratou uma empresa, essa empresa ela recolhia o resíduo no ponto de geração, né, dentro do laboratório, e não era ele que dava a destinação final, não. Então, ele não tratava esse resíduo, ele não incinerava, ele subcontratava uma segunda empresa. Então, a vigilância ela tem cobrado esses novos contrato entre as partes. Se a empresa A, que pegava o resíduo, subcontratou uma empresa B para poder fazer a incineração e o tratamento desse resíduo, tem que ter o contrato entre essas duas empresas, a qualificação dessas duas empresas com as licenças ambientais de transporte, além da documentação legal, né, que constitui a empresa, para poder ficar regular. E aí eu tinha que comprovar, tanto através do manifesto de transporte de resíduo, que o resíduo estava sendo recolhido no ponto de geração. Então, nessa contratualização das atividades, nós temos que solicitar todas as documentações legais para que a gente possa qualificar essa empresa, ok? E deixa eu continuar aqui. Sandra falou que já está ok. E nessa parte dessa documentação, normalmente a gente solicita, ou um padrão que os laboratórios têm um documento, um procedimento da qualidade, da qualificação desses fornecedores. Na qualificação desses fornecedores, eles solicitam essa documentação, porque essa documentação ela tem que ficar disponível, né, durante aí o tempo que você estiver de trabalho com essas atividades, para uma possível inspeção com as autoridades competentes. Então, vou fazer uma vistoria, uma auditoria, a vigilância sanitária vai para fazer uma vistoria sanitária no laboratório. Ela quer saber quais os contratos vocês têm, com quais laboratórios de apoio, com quais empresas normalmente que existe essa contratualização, e se as empresas estão formalmente regulares e habilitadas para poder fazer essa prestação de serviço. E nós temos que comprovar através não só dos contratos, mas de toda a documentação. Então, vocês precisam de ter lá esse procedimento da qualidade, vocês precisam de ter toda a documentação legal
e vocês precisam de ter os contratos. Inclusive, gente, com análise de contratos. Vocês estão vendo aí que ele não está. Tem gente que falou assim, mas está subentendido na legislação. Eu falei, não, está quase que uma exigência, porque ele fala que as partes devem estar cientes que as atividades executadas, inclusive a análise de contratos, podem estar sujeitas às inspeções pelas autoridades. Obviamente, todas as empresas que assinam algum contrato fazem análise dos contratos, gente, porque existe a responsabilidade do contratado e do contratante, e ninguém assina contrato sem ler. Então, é importante que fique também registrado essa análise. Tem laboratório que coloca um formulário padronizando o registro dessa análise, onde a pessoa confere que todos os itens estão ok, que nenhuma das partes estão sendo lesadas, né? Principalmente com relação a valores, tempo de contrato, responsabilidade entre as partes. Então, a gente vai ver os requisitos mínimos para esses contratos. Todos os registros relacionados a essas atividades devem ser mantidos em guarda e estar disponíveis para as partes envolvidas. Então, se você fechou o contrato, obviamente as partes têm cópia desse contrato. Muitas das vezes a gente chega para fazer alguma auditoria em laboratório, a gente ainda encontra contratos sem assinatura. Contrato sem assinatura não tem validade nenhuma, né? Você coloca as responsabilidades, você identifica os responsáveis, fala em todas as partes envolvidas, dentro de todas as cláusulas, tem multa, tem o tempo de quebra de contrato, fala lá quem são os representantes legais, mas não tem assinatura no final, então não adiantou nada, significa que aquele contrato não é um contrato válido, né? Hoje, muitos dos laboratórios de apoio têm feito esses contratos de uma forma eletrônica, ok? Mas é importante ter esse contrato e toda documentação, inclusive o formulário de qualificação desse tipo de serviço validado. No artigo 46, as partes devem assegurar que todos os produtos, materiais e conhecimentos a elas entregues sejam adequados para o propósito a que se destinam. Então, a gente está focando isso muito na terceirização de exames de um laboratório tipo 3 para outro, né? Mas é importante que esses contratos, igual eu falei no início, quando a gente fecha um contrato, por exemplo, com empresa de logística, é importante que a gente garanta quais os materiais que vão ser transportados, a guarda desses materiais, respeitando agora até aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente tem que ter o cuidado de todos esses dados, inclusive desses conhecimentos. Quando a gente fez o documento de contrato entre uma empresa de logística e um laboratório aqui para poder fazer a logística das unidades, nós determinamos com essa empresa de logística quem é que ia treinar os colaboradores dessa empresa de logística em termos de biossegurança, do próprio PQ de transporte deles ou do POP de transporte deles, né? Essa documentação e a avaliação desse treinamento ia ser feita de quanto em quanto tempo. Na própria RDC 504 fala que você tem que fazer uma avaliação do desempenho do transporte de tempo em tempo, você tem que definir se a temporalidade é mensal, guardar essa documentação, guardar a avaliação de eficácia, guardar os mapas de transporte. Então, você tem toda uma geração de produtos, materiais e conhecimentos, e eles precisam estar definidos. A contratualização para a realização de atividades relacionadas aos exames de análise clínicas, prevista nessa resolução, fica condicionada à anuência do serviço tipo 3 em realizar o processo de qualificação das etapas de cadeia de exame de análise clínica atribuída a outra parte. Pessoal, uma parte, teoricamente, avaliando e verificando se a outra parte tem a condição de fazer o que está descrito no contrato, né? Tanto é que ele fala, no caso aqui para a gente, que entre o serviço tipo 2 e o serviço tipo 3,
esse exemplo clássico é um posto de coleta, uma clínica que queira montar um posto de coleta internamente, o serviço tipo 3 ele deve figurar como contratante. Então, a gente teve até uma dúvida recente, onde uma clínica que tem especialidades médicas e tudo mais, queria montar um posto de coleta dentro dessa clínica. E perguntou se colocando o KNAI de realização de exame de análise clínica já era o suficiente para ele poder fechar um contrato com um laboratório de apoio, para ele coletar e mandar isso para o apoio. Não, não pode. Na verdade, é ao contrário, né? É como se o laboratório tipo 3, que seria aquele apoio, figurasse como contratante dentro da clínica para ele montar um posto de coleta dele lá dentro, sendo que ele seria o responsável por todo o laboratório, com RT durante todo o horário e seguindo todas as normas da 786. Tanto é que a própria vigilância barrou. A vigilância falou que não, que ele não poderia colocar como KNAI dentro da própria clínica o de análises clínicas, que tinha que ter um laboratório responsável por aquilo ali. Então, é esse parágrafo único aí. As obrigações, responsabilidades e funções das partes dentro desse contrato escrito, com vistas à verificação do cumprimento dessa resolução, devem estar estabelecidas. Gente, fechar o contrato se determina quem são os representantes legais de cada uma das empresas e tem que definir as responsabilidades. Quais são as responsabilidades do contratante? Quais são as responsabilidades do contratado? Então, vamos pensar e vamos dar um exemplo com relação ao que é mais comum dentro da análise clínicas. Um laboratório tipo 3 contratando um outro laboratório tipo 3 como apoio, ok? Qual que é a responsabilidade que tem que estar definida nesse contrato de quem está colhendo essa amostra? Fazer o cadastro correto, seguindo a legislação, obviamente, que tudo que a gente fizer é sempre seguindo a 786. Fazer o cadastro conforme é a exigência da RDC, fazer a identificação da amostra, verificar todo o processo de adequação, de preparo do paciente, fazer a identificação correta da amostra com a etiqueta padronizada pela legislação, porque tem que ter uns requisitos mínimos de identificação do material biológico, colher todo o material conforme orientação do próprio apoio. Então, se eu vou colher determinado exame, no help de exames, ou naquela instrução daquele laboratório de apoio, ele me fala qual é o tipo de tubo que eu tenho que colher aquele material, como é que aquele material tem que ser centrifugado, como é que aquele material tem que ser preparado, se ele é refrigerado, se ele é temperatura ambiente, se ele é congelado. A gente fazer todo o processo pré-analítico corretamente e garantindo isso. Então, essas responsabilidades devem constar dentro do contrato. Depois vem a parte toda de transporte. Como é que esse laboratório que colheu essa amostra, ele vai centrifugar, preparar por tipo de ambiente de refrigeração desse material ou não, e colocar na caixa com a sinalização obedecendo também a RDC. Inclusive, a própria RDC 786 reforça que todo o transporte de amostra deve obedecer a RDC 504, que já é de 27 de maio de 2021. Então, espera-se que que todos os laboratórios já sigam a RDC corretamente. E aí, depois que é retirado esse material, qual é a responsabilidade a partir do transporte da empresa de logística até a realização final e o descarte dessa amostra, guarda em Sorotec e possível descarte dessa amostra pelo laboratório de apoio? Então, essas obrigações, essas responsabilidades e as funções devem constar do contrato por escrito. A gente vê muito contrato que fala parte dessa etapa. Então, ficar bem claro que o contrato tem que trazer todas as partes pré-analíticas, analíticas e pós-analíticas, com essas funções das partes, tanto do contratante, né, quanto do contratado. E se tiver uma empresa terceirizada na logística, que ela tem que constar um contrato entre as partes definindo essas responsabilidades, né? Então, o que é que esse contrato tem que ter, gente? Olha, ele fala, esse contrato deve prever minimamente autorização expressa
para que as partes, né, contratado e contratante, promovam auditorias para fins de verificação do cumprimento desta norma. Pessoal, essa parte é uma parte até nova e que eu tenho até uma dúvida de como que os envolvidos vão fazer para atender isso. Porque aqui tá pedindo para deixar claro e deixar expresso que um laboratório pode fazer auditoria para fins de verificação entre eles. Então, se eu contratei um laboratório de apoio, o laboratório de apoio pode ir lá no laboratório e verificar se eu tenho condição e realizo toda a etapa pré-analítica até a montagem da caixa, né? Para saber se eu sigo o que está dentro do contrato. Inclusive, pode perguntar, depois que fizer o interfaceamento, que volta esse laudo, como é que eu tenho feito a liberação desse laudo para garantir a fidedignidade desse laudo. Olha, você vê, isso tudo dentro de auditoria. Em contraprova disso, eu posso também, enquanto laboratório que contratei o apoio, querer fazer uma auditoria lá no apoio para saber o que eles estão fazendo com a amostra dos meus pacientes lá, se estão seguindo tudo que está destinado para ser feito, né? Tudo que está programado para ser feito com a amostra, inclusive tendo controle interno, controle externo, a manipulação da amostra, a soroteca, o descarte dessa amostra, quanto tempo depois, se tem aí um programa de gerenciamento de resíduos, que a destinação final da amostra está sendo seguida e etc. O fluxo de registros para controle de rastreabilidade. Tem laboratórios que já saem na frente, tem laboratórios que conseguem mostrar a rastreabilidade toda eletrônica, toda online. Você vai, após a preparação dos materiais, para ser transportado para o apoio, você consegue mostrar cada material de cada paciente que está sendo transportado para aquele apoio, ok? De forma gera uma cadeia de custódia que você consegue falar qual que é a temperatura de saída, qual que é a temperatura de chegada, quais os materiais e quais os pacientes e quais os exames que estão sendo realizados. Então, esse contrato ele tem que prever isso. Cumprimento de todos os requisitos das fases analíticas, pré-analíticas e pós-analíticas dessa resolução. Pessoal, então é desde o cadastro até a liberação final do laudo, com descarte de amostra depois, com soroteca, com os controles que tem que ter. Então, é aquilo que a gente falou, a parte que vai preparar o material, vai cadastrar, colher, identificar na frente do paciente, triar, separar a amostra de acordo com o que o apoio que ele contratou padronizou, fazer as caixas para transporte para o apoio conforme os tipos de materiais, ambiente, refrigerado e congelado, numa caixa identificada, seguindo a legislação, uma empresa transportada por uma empresa regularizada. E aqui eu faço um adendo a muitos laboratórios que fazem ainda e utilizam empresas que não são qualificadas para esse transporte de amostra. Tem laboratórios aí que estão simplesmente pegando os motoboys da região, que não constituem uma empresa formalmente, tem que ter um CNPJ, tem que seguir a RDC 504. Essa empresa tem que ser qualificada, ela tem que estar habilitada pela vigilância sanitária, com as pessoas que fazem o transporte com treinamento adequado, um contrato entre o laboratório e a empresa de logística, e tem que ter um veículo apropriado para isso. Então, a gente ainda vê laboratórios que não seguem a legislação. Ok? Com todos esses registros de rastreabilidade de transporte, chegada do material no laboratório de apoio, realização do exame, liberação com interfaceamento ou não, transcrição para máscara própria ou não. Então, tem todo esse critério que vocês têm que estar avaliando. A obrigação, então, no contrato, tem que trazer a obrigação que as partes têm para se comunicarem entre si a respeito de desvio de qualidade, riscos identificados em tempo hábil para implementação e riscos identificados em tempo hábil para implementação de medidas corretivas. O laboratório de apoio detectou que a amostra chegou inadequada lá, tem que comunicar ao laboratório que colheu
e preparou essa amostra inadequada, né? Ele gera uma não conformidade, ele gera uma recoleta, então tem que ter essa comunicação, tem que ter esse registro, essa evidência. O laboratório, ao receber essa comunicação, ele tem que tratar isso. De certo modo, ou ele vai pegar uma outra amostra que ele tem em soroteca, ou ele vai reconvocar o cliente para fazer essa coleta, mas o fato é que esses desvios têm que ter medidas corretivas implementadas, ok? Então, tem que ter os registros, né? E o contrato fala dessas obrigações. Obrigação que as partes forneçam informações necessárias à outra parte para garantir uma operação segura e sem redução de riscos, né? Você garantir a identificação da amostra. O laboratório de apoio, ele recebe uma amostra que não foi coletada nas dependências dele. Então, nós temos que mandar todas as informações, até para a realização do exame, de uma forma que essa operação seja segura e com redução de riscos. Espera-se que toda a segurança na identificação da amostra seja feita, identificada na frente do paciente, de forma que garanta que a amostra realmente ela foi coletada daquele paciente, está identificado, que o uso de medicações ou algum preparo que possa interferir, né, seja comunicada ao laboratório de apoio, né, seja isso via formulário, seja isso no próprio cadastro, na hora de você cadastrar essa amostra lá dentro do apoio, você pode registrar as condições, mas no contrato, ele caracteriza que todas as informações entre as partes sejam garantidas. A parte responsável pela notificação de doenças de notificação compulsória determinada pela legislação em vigor. O laboratório que contrata normalmente o laboratório de apoio, ele é a parte responsável por essa notificação. Então, eu mando um exame para o apoio, o exame deu ao reagente, deu positivo, é que ele precisa daquela notificação. O laboratório fica achando que é o apoio que tem a responsabilidade de fazer isso. Normalmente, o apoio devolve esse resultado para o laboratório e o laboratório faz essa notificação à vigilância epidemiológica do município. Ok? A obrigação de que as partes monitorem e revisem o desempenho, requerendo à outra parte a implementação de qualquer melhoria necessária. De que forma que o laboratório que contrata o apoio pode monitorar e revisar o desempenho com relação à implementação de qualquer melhoria dessa parte necessária? Aqui também não é só o laboratório que vai monitorar o apoio também pode monitorar esse desempenho, através de auditorias de fins de verificação, conforme lá no primeiro requisito lá que fala com o item do contrato. Essas partes, aí é aquela questão da gente fazer as avaliações dos fornecedores qualificados de tempo em tempo. E descrever no seu procedimento quais são os critérios que você vai realizar em relação para avaliação desse desempenho. Número de recoletas geradas entre as partes, número de laudos gerados com atraso, número de erros ou retificações. Olha para você ver, isso tudo tem que estar descrito no contrato como forma de obrigação para avaliação desse desempenho. Obrigação de que as partes cumpram os requisitos dispostos nesta resolução, de modo a garantir a segurança, a qualidade e a confiabilidade dos resultados. Então, nesse final aqui, o que ele está te falando? Que todas as partes envolvidas têm que seguir tudo que nós falamos dentro da RDC 786, para garantir essa segurança, qualidade e confiabilidade dos resultados. Então, até o formato, então você tem que ter isso em documentos que descrevem a sua rotina, de como é que é feito o cadastro, como é que é feita a coleta, identificação da amostra, da triagem, como é que é feito a inspeção dessa amostra, como é que é feita a montagem das caixas para envio no apoio, como é que é feito o transporte dessa amostra, se leva as relações, qual a temperatura que sai, a chegada lá no apoio, né? O apoio vai garantir que ele tem, na realização do exame, controles internos, controles externos e garanta todas as inspeções e a manutenção dos dados desses clientes, né? Então, que quando liberar o resultado,
que, se ele for transcrito ou ele for entregue um resultado, mantenha a fidedignidade dos laudos originais. Então, o contrato de muitos laboratórios, de muitas partes, vão precisar de sofrer, fazer aditivos de contrato para cumprir tudo que a resolução tem pedido. Ok? Nos termos dessa resolução, o contrato de supervisão deve conter minimamente, então, aquela supervisão mesmo entre as partes, né? A obrigação dessas partes definirem responsabilidade de modo a garantir a gestão da qualidade, o gerenciamento dos processos operacionais e a gestão do controle de qualidade, né? Então, a gente tem aquela questão do programa de garantia da qualidade, que envolve toda aquela parte que a gente falou na outra live, né? Desde a parte de gerenciamento de tecnologias, gestão de contratos, gestão de documentos, gestão de pessoal, né? Gestão de riscos inerentes, né? O gerenciamento desses processos operacionais e a gestão do controle de qualidade, que é aí a parte de ter o controle interno e o controle externo para todos os exames que são realizados pelo laboratório que faz a parte analítica, né? Que executa o exame de análise clínica. Obrigação das partes de fornecerem todas as informações necessárias à outra parte para garantir uma operação segura e com redução de riscos. Só aquele reforço que a gente já falou, de ter todas as informações entre as partes. Tem gente que manda formulário, tem gente que coloca isso dentro dos programas na hora de fazer os cadastros. Essa obrigação de monitorar e revisar o desempenho, né, com relação a isso aí. Então, essas obrigações aí de supervisão de contrato devem ser especificadas, né, entre as partes, a fim de garantir essa segurança. Então, uma das questões que você tem é seguir esse processo, né, mas não se limitar a eles. Não limitar a esses incisos aí de 1 até 5. Né? Competência do serviço tipo 3 em promover os controles de desempenho para outra parte. Obrigação de cada parte para assegurar o cumprimento dos requisitos de controle interno e externo da qualidade. O que precisa de fazer é um ajuste para garantir que estas partes avaliem o desempenho entre si, né? Entre os laboratórios. Hoje a gente quase não vê o laboratório de apoio. O laboratório de apoio hoje ele avalia o desempenho do laboratório que o contrata apenas através de quantidade de recoletas que ele vai tendo. Então, se chegou a etiqueta fora do padrão, os próprios equipamentos e as esteiras lá do apoio não lê, e o material foi com fibrina, material hemolizado, em quantidade insuficiente, então mais a nível de recoleta. Mas é importante que os laboratórios de apoio também atuem em conjunto com os laboratórios que os contratam, né, para poder melhorar a qualificação aqui na ponta, para que a qualidade da amostra que é entregue para eles seja adequada e garanta, né, a segurança e a qualidade dos exames que eles vão liberar, até porque esses materiais eles não são coletados dentro dos laboratórios de apoio, né? Então, eles ficam... eu tenho que confiar no que o laboratório está fazendo de uma forma correta para que o exame que eu esteja liberando seja adequado a esses processos aí. Ok? Para finalizar essa parte da contratualização, os responsáveis legais dos serviços de exames de análise clínicas e da central de distribuição são responsáveis por garantir a execução das atividades previstas na contratualização.
obviamente, é um reforço do que está lá, porque todo contrato entre as partes traz os representantes dos laboratórios ou dos tipos de serviço tipo 3. E constam lá CPFs, né, representando o CNPJ, e esses representantes legais são as pessoas que configuram como pessoas que ficam por trás dos responsáveis técnicos. Olha para você ver, alguns laboratórios a gente tem o responsável legal sendo a mesma pessoa do responsável técnico, mas tem laboratórios que a gente tem pessoas diferentes. E aí o responsável legal sequer acompanha para saber se o responsável técnico está desenvolvendo o que a legislação solicita e se garantindo a qualidade do laboratório dele. Tem representante legal que não vai no laboratório, né? Representante legal é o dono, né? Então é muito importante esse item aí, porque fica achando que o responsável técnico é que é o responsável por qualquer coisa ali. Ele é o responsável técnico porque na liberação do resultado, porque ele tecnicamente ele responde, né, junto à vigilância sanitária e legalmente qualquer laudo que sair errado. É o nome dele que está pregado como responsável técnico. Mas para questões jurídicas, o responsável legal também é a pessoa que é implicada quando não se cumpre essa parte legal dessa parte de contratualização. Então, com relação a essa parte de contratualização, é uma parte que é pequenininha aí dentro desse artigo, que vai até do 43 até esse 50, uma parte pequena, né? A gente falou pouquinho hoje, mas é de extrema importância que a gente fique atento à forma como é que esses contratos vão ser redigidos daqui para frente, e se esses contratos eles contemplam todos esses controles das fases que a gente falou, né? Principalmente das fases pré-analítica, analítica e pós-analítica, com toda a documentação legal, com todas as responsabilidades, com todas as avaliações de responsabilidade que tem, para a gente poder fazer e garantir a gestão da qualidade, gerenciamento de processos operacionais, com controle de qualidade, né, interno e externo, e garantindo a fidedignidade das informações. Até porque muitos laboratórios transcrevem, né, interfaciam o resultado dele para a máscara do laboratório próprio, né, do próprio laboratório. Então, até essa sistemática de transcrição é importante que tenha um procedimento que descreva para trazer segurança a esse processo, né? Então, com relação a essa contratualização, é o que a gente tinha para falar para vocês. Agradeço aí a oportunidade de a gente discutir um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre o entendimento que a gente tem com relação a essa questão de contratualização e que vocês fiquem atentos a essa obrigação daqui para frente, porque é lógico que a gente vai ter fiscalizações e fiscalizações de vigilância. A gente vai ter vigilância que não vão entrar muito no mérito, que vai ser mais só verificar a presença ou não, a existência ou não de um contrato, mas a gente vai ter muitas vigilâncias que vão estar atentas a isso aí, querendo saber quais são os requisitos que estão dentro desse contrato e entendendo que se o contrato não atender à legislação e não trouxer tudo que está sendo exigido, ele fica como uma notificação, aguardando que as partes refaçam esses contratos. Então, assim, eu sugiro aos laboratórios já de apoio que, junto com seus departamentos jurídicos, junto com seus gestores, já avaliem as formas de cumprimento dessa RDC a partir de novembro, para que tragam segurança para os laboratórios que os contratam. E esses laboratórios que contratam os laboratórios de apoio para a realização dos exames, fiquem atentos a esses requisitos aí que vão ser obrigatórios. Tá ok? Ó, é isso que eu tinha para falar. Eu vou interromper a gravação e caso vocês queiram fazer algum questionamento, eu estou à disposição. Tá ok?